Olá, olá, pessoas queridas! Espero que todas estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E estamos nas instruções dos Espíritos. Já vimos ali sobre o perdão das ofensas, que nos foi trazido muitos ensinamentos por Simeão, Bordeaux, 1862, e por Paulo Apóstolo, em Lyon, 1861. Aí também, nas instruções dos Espíritos, começamos a ler o item A Indulgência, por José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Hoje, também dando continuidade não só ao capítulo 10, mas ao item das instruções que esses espíritos benfeitores, superiores, vêm nos trazer para que aprendamos. Sempre é tempo para aprendermos e sempre temos o que aprender. Não há, meus amigos, ninguém nesse mundo, nesse planeta Terra, que possa dizer: não há mais nada que eu possa aprender, e nem não há nada que eu possa ensinar. Todos nós temos, sim, muito que aprender e, por vezes, muito que ensinar. E não precisa ser coisas acadêmicas, coisas de livros, mas da vivência, do bem viver, né? Mas estamos continuando nesse item indulgência, aqui agora com João, bispo de Bordeaux, 1862, né? Então nós vamos ver aqui mais um pouquinho a esse respeito, de tão importante que ele é, certo? É o item 17. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco do mesmo modo como a usastes para com os outros. Olha que importante, para que nós consigamos ver com indulgência, com misericórdia, com como posso auxiliar e não como o apontar o dedo, as faltas que nossos irmãos cometem, né? Que tenhamos, que possamos desenvolver esse olhar. Ter totalmente, ainda não temos, estamos aprendendo. Muitas vezes temos ali para conosco. Ai, eu falhei nisso, mas sou humano, é comum. Mas quando o outro faz, aí fala, como pôde agir dessa forma? Não é? Então, nesse trechinho está nos mostrando que devemos sim ter essa indulgência com o outro e sermos severos conosco mesmo. Para quê? Para que busquemos a nos melhorar. E se eu olhar para dentro de mim, para as minhas ações, e perceber que é que eu errei, como eu posso mudar isso, como eu posso me fazer melhor, como eu posso falar de uma forma mais mansa a respeito de algumas coisas. Por vezes a gente acaba cometendo esses erros que passam desapercebidos e a gente fala, eu sou assim mesmo. Não, não sou assim. Eu não fui criada por Deus Pai para falar alto com o outro, para gritar, para espizinhar e achar que está tudo bem. Não. Agora, se eu percebo que eu errei,
Deus está ali sendo indulgente comigo e dizendo: vai, filha, você pode melhorar, me dando uma segunda chance. Então é para nós e somente em nós que devemos julgar os nossos atos, para vermos ali, fazer aquela exame de consciência, né? Quando bota a cabecinha no travesseiro e ver o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito de uma forma melhor, sem machucar ninguém, inclusive a mim e aos outros. É um exercício, e que se nós começarmos a fazê-lo a cada hora cada noite, digamos, né, que vamos nos deitar para o repouso do corpo físico, levantarmos tudo o que fizermos, o que tivermos feito naquele dia, nós conseguimos nos enxergar melhor, porque por vezes a gente não pensa mais no assunto, como uma forma de dizer: tá tudo bem, é assim que eu sou, é assim que eu vou morrer. E a gente sabe que a morte não existe, né? De uma forma ou de outra, vamos ter que aprender. Bom, voltando à leitura. Apoiai os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Então é isso. Aquele que já é forte, que segue um caminho do bem, não é olhar e falar: nossa, nem precisa de mais nada de mim, porque é o Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa. Não. Muito bem, segue avante. É isso aí. Está fazendo o correto. E aquele que se julga assim, super fraco e ainda age com tamanha dificuldade, vamos lá, você consegue. Você consegue, né? E é o que mostra que Deus considera o menor arrependimento. Por vezes, uma pessoa está fazendo algo que não é correto e a gente fala: você consegue mudar, você consegue melhorar. Não julgando o que ele fez ou deixando, mas dando ali um incentivo através da palavra. A pessoa pode confiar nela, que por vezes não. Quantas não são as pessoas hoje em dia que não confiam nelas próprias, não é? Então vamos lá. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele que em tudo vê impureza. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não vos esqueçais nunca de lhe dizer pelos vossos pensamentos, especialmente pelos vossos atos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Vou repetir, entendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua leitura é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. Perdoai nossas ofensas, ou seja, perdoai, meu Pai, aquilo que eu fiz de incorreto, que não condiz com o vosso ensinamento, assim como eu também devo perdoar aquele que também me fizer algo que não é correto e que me machucou. É isso. Isso é ter indulgência. E também é lindo esse outro pedacinho anterior que diz, né, mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre a falta dos humanos, escondendo-as daquele que só vê a impureza. É isso, todos nós temos do lado espiritual nossa família espiritual que torce para que façamos o nosso melhor, para que busquemos fazer o nosso melhor. E aí, aqui eles colocam num sentido como se nós
esse anjo de asas brancas, grande, que nos protege ali, para que quando erremos, não tenha aqueles olhos ali só nos apontando, né? As faltas, para que a gente tenha esse tempo de se reerguer. Como a espiritualidade é nossa amiga e está ao nosso lado. Basta sentir aqui assim a mãozinha e dizer: eis-me aqui, meus irmãos, eis-me aqui, meu Deus, para a energia começar a se recompor, né? Então, olha a importância de cada frase do Pai Nosso que a gente faz. Perdoar a nossa ofensa, sim, e perdoarmos também a dos outros. O que solicitais ao Senhor quando implorais o perdão? Esquecimento, só isso? Será que é isso que a gente quer? Que Deus esqueça que a gente fez uma coisa errada? Se assim fosse, resultaria em nada. Pois se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, não pune, mas também não vos recompensa. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se haja feito. Mesmo que esse mal tenha sido esquecido, pedindo perdão por vossas transgressões, pedi a Deus o favor de suas graças, para não mais cairdes nelas, e a força necessária para entrardes num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. É isso. Eu não tenho que pedir a Deus, nosso Pai, somente para que Ele esqueça que eu pratiquei um ato, ou soltei através do pensamento. Primeiro vem o pensamento e aí a palavra, uma palavra pontiaguda que fere ao outro. Cometi uma ofensa, eu não quero que Deus esqueça. Eu preciso sim saber que Deus nos vê e nos recompensa quando buscarmos nos melhorarmos. Não é só entrar no esquecimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é muitas vezes bastante transparente aos vossos olhos, e é preciso acrescentar-lhe o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis que vosso Pai Celeste fizesse por vós. Trocai a cólera, que desonra, pelo amor que purifica. Pregai e exemplificai essa caridade ativa, incansável, que Jesus vos ensinou. Pregai como Ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, desde que se tornou visível apenas aos olhos do Espírito. Segui o divino modelo, segui seus passos, que vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e subi sofridamente, mas com coragem, o vosso Calvário. A glorificação está no alto. É isso. Calvário foi a morte, né, em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Então representa aqui, ó, quando ele nos diz para que devamos carregar sofridamente, mas com coragem, o nosso sofrimento, o nosso martírio. E quando esquecermos não, geralmente a gente fala, né? Ai, esqueci a ofensa que fulano me fez. Se eu tivesse esquecido, nem ia lembrar, não ia estar falando. Não é não? Mas para que quando a gente
perdoe de fato para entrar num esquecimento e não deixar que esse esquecimento seja só da boca para fora. Como já vimos em outros itens aqui, nesse texto mesmo, das instruções dos Espíritos, no capítulo 10, ele nos pede para que o perdão não seja dado daquela forma: ai, claro que eu perdoo todas as ofensas que seja lá quem for tenha cometido comigo, desde que não passe na minha frente, desde que não fale comigo, desde que nunca mais. Isso não é perdão. E aqui vem nos colocando que quando fala que é para não se contentar só com o véu do esquecimento sobre as faltas, porque o véu, por vezes, é muito transparente, e que tem que se acrescentar a isso o amor, ao mesmo tempo que o perdão, o amor, né? Amar. Reconhecer que cada um está no seu tempo e que por isso comete ainda coisas que alfinetam, machucam, ferem, magoam, e que nós saibamos respirar, levantar a cabeça e dizer: Deus Pai, perdoe esse meu irmão, essa minha irmã, que haja uma energia de luz envolvendo, para que possa tirar essa forma de agir e que eu não me perturbe mais com as coisas, com as palavras que esse irmão ou essa irmã dirige a mim. Para que haja esse amor, pedir o amor àquele que nos ofendeu, né? Tem um trechinho do Evangelho que é dito assim: que vantagem há, que mérito há em amar os vossos amigos, pois deveis amar os vossos inimigos, porque são os mais doentes, aqueles que mais precisam de amor para se regenerar, né? Então, que nós saibamos aí buscar colocar as palavras do Evangelho na ação do dia a dia. Fácil não o é, porque somos seres humanos ainda carregados de imperfeições. Mas se formos tentando de pouquinho em pouquinho, vamos também de pouquinho em pouquinho, dizendo à nossa consciência maior, ao nosso espírito assim: estou buscando a mudança para melhor. Isso vai sendo gravado e vai ficando mais fácil os próximos passos de reconciliação, de perdão, de amor àquele que nos ofende, né? Que seja aí uma semana frutífera, não só das frutas que compramos lá no hortifruti ou no mercado, ou que colhamos nos pés, aqueles que ainda moram onde tem um pé de fruta, mas que seja ali de colheita de boas ações através dos ensinamentos que Allan Kardec deixou mais fácil para que entendamos, né? Os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus. Amigos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E vamos avante, um dia de cada vez, buscando em nós a melhor, porque certamente ela irá se refletir no próximo. Até breve, se assim Deus nos consentir.